Enquanto vocês especulam aí sobre a minha religião, vamos para outro tema então que eu separei, que é, eu falei do Targum, né? E vamos falar da Bíblia etíope. Essa é uma que atrai muito a atenção também. Deixa eu compartilhar a tela para mostrar algumas imagens, né? Bíblia etíope. Vou colocar Ethiopian Bible aqui, que ela aparece constantemente quando se fala em Bíblias antigas. É muito comum ver fotos desse estilo aqui, né? Que são esses cristãos etíopes da Igreja Ortodoxa Etíope, com essas Bíblias sempre cheias de ilustrações, né? São manuscritos iluminados, né? Como se diz tecnicamente, são manuscritos, são textos escritos à mão com iluminuras, textos que, imagens, né? Que iluminam, por assim dizer, o texto, né? Então é muito comum esse tipo de imagem. E às vezes, que inclusive é a imagem, né, que eu coloquei para a capa da live. E às vezes aparece notícias na internet e vídeos que falam assim, a Bíblia, conheça a Bíblia Etíope, a mais antiga e completa do mundo. Então a gente vai ver se isso realmente faz sentido, né? Primeiro, que é a Bíblia Etíope? Na verdade, a primeira coisa é que não existe uma Bíblia etíope. O que se chama de Bíblia etíope, na verdade, são traduções da Bíblia hebraica, né, principalmente dos textos hebraicos, né, principalmente, e dos textos cristãos também, né, no caso da Igreja Ortodoxa Etíope, que é cristã, e no caso da comunidade Beta Israel da Etiópia, aí são só os textos judaicos exclusivamente, né, sem os textos do Novo Testamento ou textos cristãos. Mas de qualquer forma, a Bíblia, o que se chama de Bíblia etíope são as Bíblias, ou cristãs ou hebraicas, traduzidas para o ge'ez, que é a língua etíope, tradicional, é né, uma língua semítica também, não muito distante do hebraico e do aramaico. Ah, faltou falar sobre o aramaico, né? Depois eu falo sobre o aramaico. Então tem essas traduções das Bíblias para o ge'ez. Então isso é o que se chama de Bíblia hebraica. Por que que eu digo que não existe uma Bíblia? Isso são as Bíblias etíopes. E por que que eu digo que não existe uma Bíblia etíope? É porque nas comunidades cristãs da Etiópia, como por exemplo a Igreja Ortodoxa Etíope, a ideia de cânon, de lista definitiva e autoritativa da Bíblia, varia de comunidade para comunidade. Há uma abertura maior em relação a quais são os textos da lista dos livros canônicos. Então não existe uma Bíblia etíope com um número específico de livros. Geralmente se fala em 81 livros na Bíblia etíope, mas tem Bíblias com menos, tem Bíblias com mais, tem Bíblias com esse mesmo número, só que os livros são diferentes. Então, assim, existe uma variedade delas. E a ideia de que essa Bíblia seja a mais antiga, né? As traduções para o ge'ez mais antigas que a gente conhece são do século VI depois de Cristo. Então, muito mais antigas, por exemplo, que os fragmentos do Mar Morto, mais antigas que as traduções para o latim da Vulgata, mais antigas do que as traduções para o grego da Septuaginta. Então, essa ideia de que a Bíblia etíope seja a mais antiga também não faz muito sentido, né? Em um aspecto, ela pode talvez ser a Bíblia mais antiga, que é no aspecto de ser a Bíblia ilustrada, ou melhor, o Novo Testamento com iluminuras, com imagens, igual eu mostrei, né? Mais antigo que a gente conhece. De fato, os Garima Gospels, né, os evangelhos de Garima, esses são os exemplares de evangelhos com desenhos, né, iluminados, são os manuscritos iluminados dos evangelhos mais antigos que a gente conhece. São do sexto século, né? Os outros são mais de meados da Idade Média, os principais manuscritos iluminados que a gente conhece da Bíblia são de meados da Idade Média. Aqui a gente está no início da Idade Média e tem aqui os evangelhos de Garima. Né? Garima é porque a quem se atribui a autoria, né? A produção desse material, né? A tradução e a confecção e a ilustração desses evangelhos de Garima. E o Garima é um padre, né? É considerado uma das 9 figuras ali fundadoras ou cristianizadoras da Etiópia. Então esse sim, esse é um manuscrito bastante antigo, sexto século depois de Cristo, de novo, mais antigo, né, do que muitos outros documentos que eu mostrei lá no vídeo sobre os manuscritos mais antigos da Bíblia, mas ainda assim é antigo, mas são só os evangelhos, e é isso, o que é de mais inovador nele é a questão de trazer essas várias imagens, né? Mas então, assim, e sobre a questão de ser a Bíblia mais completa, essa ideia de uma Bíblia mais completa sempre varia também do que você espera que esteja na Bíblia, ou o que você quer que esteja lá. Porque se você é um protestante, por exemplo, médio, digamos assim, atual, se eu colocar o livro de Baruch
ou o livro de Tobias na Bíblia, você não vai dizer que ela ficou mais completa, você vai dizer que ela está em excesso. Se você for católico e eu colocar lá o Salmo 151 ou a carta de Jeremias, você não vai falar que ela ficou mais completa, ela está em excesso, né? Então, assim, se eu pegar uma Bíblia etíope e colocar um livro aleatório lá, sei lá, Divina Comédia de Dante, ela não ficou mais completa. É um livro que não deveria estar lá pelos critérios da comunidade que a utiliza. Então, a ideia de completude, quando se fala de manuscritos da Bíblia, depende da lista que se espera que ela represente, né? Então, por exemplo, tem alguns manuscritos, como eu mostrei lá no vídeo, que tem 22 livros no Novo Testamento e são, para as comunidades que utilizavam esse Novo Testamento, é um Novo Testamento completo, porque de fato são apenas 22 e não 27 livros que a comunidade aceitava como autoritativos, inspirados e canônicos, né? Então essa ideia de a Bíblia mais completa que existe varia, né, de grupo para grupo, e a Bíblia mais antiga, aí também não é o caso, a Bíblia etíope em nenhum caso pode ser considerada a Bíblia mais antiga que existe. Então eu não sei de onde exatamente que essas matérias que falam que a Bíblia etíope é a mais antiga e a mais completa tiraram essa informação. A ideia de ser a mais completa eu entendo, que é a que tem mais livros comparado com católicos e protestantes. Ela tem mais livros. Mas a ideia de completude, como eu disse, não é simples assim, não é quanto mais livros você tem, mais completa ela é, né? Faz sentido? O Julimito fala aqui que as Bíblias etíopes aparecem. Ah, lembra a Bíblia que aparece no livro no filme O Alto da Compadecida. Pode me falar sobre o costume de colocar imagens nas Bíblias? Então, eu não lembro dessa Bíblia que aparece no Alto da Compadecida. Ela deve usar aquele estilo, como chama, né, que aparece nos cordéis. Esqueci agora o nome da arte, alguma coisa que termina com armorial, né? Não é isso? Mas as Bíblias ilustradas, bom, tudo que é ilustrado tem a questão é mais chamativo, é mais agradável aos olhos, né? E geralmente quando se produz edições de luxo, principalmente de Bíblias, as edições que eram feitas na Idade Média para nobres, para serem expostas, exibidas, a imagem sempre enriquece esteticamente o texto, né? Então era muito comum, principalmente na Idade Média, as Bíblias mais feitas para esses nobres ou para igrejas, para bispos, encomendadas por essas figuras, por papas, elas tinham esse trabalho artístico, né, que valorizava o objeto, a materialidade da coisa em si. A gente encontra muitas dessas coisas, inclusive grande parte da nossa a arte medieval que a gente conhece, grande parte da pintura medieval, por assim dizer, não é exatamente uma pintura, mas são essas iluminuras medievais, esses desenhos, né, feitos na Bíblia. E aí sempre tem algumas cenas, né? Por exemplo, essa aqui, que é a página do Evangelho em que traz a questão da anunciação, a gente tem essas flores, essa arte em torno, aqui com o anjo Gabriel trazendo a anunciação a Maria, né, o Espírito Santo aqui representado na forma da pomba, Deus Pai aqui, né? É muito interessante de analisar essas imagens, você se perde, são muitos detalhes. E isso era muito comum, mas tem a ver com esse cuidado estético, né? Tem uma ideia que às vezes circula de que a arte medieval era no contexto religioso era principalmente para catecismo, para comunicar às pessoas que eram majoritariamente analfabetas certas informações. De fato, a arte pode ter esse uso, né? Você fazer um desenho, isso pode ser útil para o ensino, para deixar mais explícito, mais evidente uma ideia, mas também mesmo as pessoas que sabem ler e escrever, elas também demandam arte, demandam esse tipo de gravura, né? Então, essa tentativa de explicar o desenvolvimento da arte medieval como uma espécie de solução para o analfabetismo é furada, né? Isso vai só até um certo momento, mas é realmente uma questão de apreciação e cuidado estético com objetos que eles consideravam muito importantes, né? Como, por exemplo, a Bíblia. E a Maria Regina mandou uma contribuição. Muito obrigado, Maria Regina. E falou que adora o canal. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Acho que ela não deixou nenhuma pergunta, né? Mas recebo com muita gratidão aí a sua colaboração. E o Arnaud Galan fala aqui, né, que as imagens, imagino, são também uma forma de linguagem, né? Às vezes você até complementa um texto, você dá a sua interpretação do texto a partir da imagem, ela te ajuda a acessar também, às vezes, algo ali do texto que você não capta tão facilmente apenas com a leitura. Então, ela não substitui o texto, né? Muitas vezes ela complementa mesmo. E o Alan Necchio pergunta por que hoje em dia as Bíblias modernas não têm ilustrações. Pois é, essa é uma boa pergunta. Existem algumas Bíblias, tipo edição de luxo, que geralmente as pessoas compram para deixar aberta em casa, que não é exatamente uma Bíblia
comprada para ler mesmo o texto, que ainda tem muitas imagens, né? Mas são imagens mais de fotos, sei lá, do Mar Morto, esses lugares assim de importância histórica, né, para a história da Bíblia. Mas eu acho que em geral a nossa sociedade hoje ela é a produção, né, o ritmo de produção a arte nos tempos da reprodutibilidade técnica, né, como dizia o Walter Benjamin, que eu já citei em outras lives aqui, ela é um tipo de sociedade, né, um tipo de consumo de produtos que tem menos enriquecimento, assim, elaboração estética do que antigamente. Eu vejo num exemplo mesmo, lá na biblioteca da universidade em que eu estudei, na UFMG, tem você sempre nas bibliotecas tem tipo uns banquinhos, umas escadinhas para você acessar, né, os livros que estão mais altos na estante. E lá na UFMG tem várias escadinhas que foram compradas recentemente, que são escadinhas simples. É simplesmente uma armação assim de algum material, sei lá, um tipo de alumínio, alguma coisa um pouco mais forte, pintada de preto, dois degrauzinhos, e é isso. Serve a sua função, você pisa em um, pisa no outro, pega o livro, desce e beleza. Mas tem nessa mesma biblioteca uma escadinha que servia a esse mesmo propósito, e que ainda está lá na biblioteca, né? Mas que é muito mais antiga, e ela é muito diferente. Ela é feita em madeira, são dois degraus também, mas ela é toda de madeira. A madeira é toda entalhada, cheia dessas florezinhas, esses floreios nas bordas, e ela ainda tem vários azulejinhos, uma espécie não é exatamente um mosaico, né? Mas um painel assim de azulejos que cobre todos os degraus, e azulejos pintados à mão, né? Então, assim, com certeza é um produto muito mais caro, muito mais difícil de reproduzir, vender e criar uma indústria em cima disso, que serve exatamente à utilidade primeira da outra escadinha, mas que tem uma elaboração estética, artística infinitamente maior, né? E é muito mais agradável aos olhos, mas as pessoas não estão muito preocupadas com a escadinha que você vai usar para acessar o livro mais alto ser agradável aos olhos ou não. Tá preocupado só em ter acesso àquele livro. Então acho que a gente hoje a gente é mais. Tem certos fins e a gente faz o mínimo para alcançar esse fim. O que não for necessário, a gente descarta, né? E a arte é muitas vezes inútil, né? Num sentido prático, ela é bastante inútil, mas é o que muitas vezes alimenta, né? O espírito e enfim.